Vamos agora ao principal, ao central, que é a semântica wittgensteiniana propriamente, a teoria, digamos assim, do significado do último Wittgenstein. A alternativa do último Wittgenstein é sugerir que o significado é o uso. Você pode, diz ele nas investigações, para uma grande classe de usos da palavra significado, se não para todos os casos de seu uso, explicá-la assim: o significado de uma palavra é o seu uso na linguagem. Essa é uma formulação algo enigmática. O que tem a ver o significado com o uso? E vale, no entanto, claramente para quando fazemos coisas com palavras. Por exemplo, quando nós batizamos um navio através de uma palavra, nós estamos fazendo uso da palavra. Então ela vale para a função ilocucionária, que é o uso para estabelecer um tipo de relação entre falante e ouvinte. Eu te batizo com o nome de, eu prometo que, eu peço que, eu ordeno que, eu afirmo que. A função expressiva é aquela para expressar afetos, como na frase "o amor é o amém do universo" ou "o amor é um cão do inferno". É usada para expressar emoções, mas não parece valer muito facilmente para a função de referir, pois aí parece que não fazemos coisas com palavras, a função chamada referencial. A menos que o conceito de uso seja um pouco ampliado. A primeira ampliação é o uso referencial do falante, é o uso para me referir a algo. A maré está alta. Posso assim comunicar um conhecimento de algo, fazer com que o ouvinte tome consciência do mesmo estado de coisas. Isso só não basta. É preciso uma segunda ampliação, o chamado uso cognitivo da parte do ouvinte. É o uso para compreender o que é ouvido, tomando consciência de um estado de coisas, por exemplo, o de que a maré está alto. Mas ainda assim, mesmo não tendo ouvido nada, se alguém observa o oceano e conclui que a maré está alta, ele está doando sentido a essas palavras, essa frase. E isso também precisa ser um uso cognitivo. Essa ampliação do que entendemos por uso é conforme com Platão, quando ele sugere que o pensamento é um diálogo da alma consigo mesma. Mas convenhamos que isso não é a mesma coisa que usar uma chave de fendas. Outra dificuldade. Significado não pode ser uso episódico, a ocorrência espaço-temporal. Wittgenstein resolve essa dificuldade em Sobre a Certeza, o último livro por ele escrito. O significado de uma palavra é o seu modo de aplicação, Art der Verwendung, daí que há uma correspondência entre os conceitos de significado e regra, diz ele nas sessões 61 e 62 Sobre a Certeza. O significado é o mesmo que o uso, no sentido de modo de uso, que é o uso correto, que é o uso segundo regras. São, pois, regras semânticas, seja lá o que for isso. Nós acabamos, partindo do uso, acabamos em regras semânticas. E podem ser também combinações de regras, aquilo que Wittgenstein chamou de significado como cálculo, particularmente claro no caso da matemática, pois ele pensa que o significado de uma proposição matemática é dado por sua prova, e a prova é uma combinação de regras, uma espécie de cálculo. Vamos agora aos jogos de linguagem. Não é só significado como o seguir regras. Além disso, uma expressão é sempre usada em um contexto, em uma situação.
O contexto determina as regras de sua aplicação. Esse contexto é o contexto de um jogo de linguagem, também chamado de prática linguística, ou de sublinguagem, ou de região da linguagem. Jogos de linguagem são sistemas de regras sintáticas, semânticas e pragmáticas. Exemplos: dar ordens, descrever, informar, inventar uma história, ler, adivinhar, contar uma piada, atuar, perguntar, agradecer. Jogos de linguagem têm um sentido mais amplo do que atos de fala. Se fossem atos de fala, eles seriam limitados, mas Wittgenstein diz que o número de jogos de uma linguagem é ilimitado. E de fato é, porque nós podemos sempre inventar novos jogos de linguagem, porque a extensão do conceito é muito mais ampla do que a de atos de fala. Há também, isso ele apresenta em Sobre a Certeza, jogos de conhecimento. Exemplo: o jogo da história, o jogo da química e o jogo da aritmética. A nossa linguagem é constituída de jogos de linguagem, inúmeros jogos de linguagem que se sobrepõem e se incluem uns aos outros. Alguém pode, por exemplo, descrever uma paisagem e, através disso, fazer humor. Isso é uma sobreposição de dois jogos de linguagem. Ao jogar o jogo da química, eu estou jogando um jogo de conhecimento. Então há uma inclusão entre dois jogos de linguagem ou domínios e subdomínios da linguagem. Se isso realmente funciona, em termos de teoria do significado, é uma insight, que ou pode ser alguma coisa incorreta, um engano, ou pode ser um insight genial. A linguagem passa a ser vista de um modo que assusta lógicos mais ortodoxos. Ela é uma nebulosa de jogos de linguagem, no centro dela estando as práticas da linguagem ordinária e ao redor as linguagens mais técnicas da ciência. Ou, na metáfora usada nas investigações, considere uma grande, velha cidade como Paris ou Roma. A nossa linguagem pode ser vista como uma velha cidade, diz ele, um entremeado de pequenas ruas e praças, de velhas e novas casas, e de casas com adição de vários períodos. Isso é rodeado de uma multidão de bairros, com ruas regulares e casas uniformes. Um problema: como saber em que jogo está sendo usada uma palavra? Uma palavra pode ser usada, supostamente, em vários jogos de linguagem, ganhando sentidos diferentes, porque será usada segundo regras algo diferentes. A resposta: pelo menos temos em mente, no contexto dado, o contexto relevante, mais a intenção do falante. Nós costumamos saber qual é a intenção do falante e costumamos conhecer o contexto do falante. Mesmo que o significado seja algo vago, inevitavelmente vago, daí porque essa palavra foi estigmatizada por filósofos como Quine, cientificistas, positivistas, que achavam que coisas muito vagas não deveriam pertencer à reflexão filosófica, mesmo que o significado seja algo vago, diluindo-se em inferências mais distantes, ao acordarmos sobre o jogo de linguagem em que a palavra é usada, nós concordamos sobre o que estamos falando. Nós cercamos, nós limitamos a extensão do jogo do complexo de inferências que constitui o significado da palavra. Limitamos a uma certa extensão da linguagem, a um certo domínio da linguagem, a um certo jogo de linguagem, a um certo contexto. Forma de vida.
Isso não é tudo. O jogo de linguagem vem sempre enraizado em uma forma de vida, Lebensform. Ele é, como Searle corretamente notou, a linguagem está inerradicavelmente associada à biologia humana. A forma de vida, o que será? É o modo de vida em sociedade. É o complexo de regularidades que determinam a vida das pessoas em um ambiente social. Segundo o antropólogo Malinowski, lido por Wittgenstein, é preciso participar do modo de vida para poder aprender uma linguagem de um povo primitivo. A palavra remamos em lugar só faz sentido se soubermos que as águas ao redor das ilhas Trobriandes, onde ele viveu, é muito profunda e não permite varar a canoa, exigindo que se reme até onde se encontra a vila. Isso parece que ele foi influenciado por Malinowski, porque Malinowski escreveu um apêndice do livro The Meaning of the Meaning. É um livro odiado por Wittgenstein, não significa que ele tenha odiado o apêndice. Malinowski foi um grande antropólogo. Uma das maiores qualidades de Wittgenstein era saber ver as implicações de uma boa ideia, que nós poderíamos torná-la abrangente, a abrangência que estava implícita nela. Searle e Russell têm noções semelhantes à de forma de vida, que valeria a pena comparar. Searle tem a noção de network. Palavras são usadas dentro de networks, que são significados envolvidos na determinação de uma intenção. E também as palavras são usadas dentro de um background de habilidades, capacidades, disposições e modos de fazer as coisas. Aqui também a noção de Searle, como a noção de atos de fala, é insuficientemente extensa para dar conta de tudo aquilo que pode ser considerado com a noção de forma de vida. Russell está mais próximo de Wittgenstein nesse ponto. Russell fala do mundo da vida, Lebenswelt. O mundo da vida parece alguma coisa muito similar às formas de vida. É o mundo comunal compartilhado pelos seres humanos. Ele se divide em mundos lares, Heimfelten, que são as formas de vida de Wittgenstein propriamente, ou pelo menos assim me parece. Resumindo, um significado de uma expressão X é a mesma coisa que qualquer uso episódico de X de acordo com uma regra ou combinação de regras pertencentes a uma prática linguística, isto é, um jogo de linguagem, que está enraizada em uma forma de vida. Sem isso, não poderia ter significado. Essas são condições essenciais, condições necessárias. Essa seria, afinal, uma representação panorâmica da gramática do conceito de significado. Ela é importante porque é a assunção necessária à filosofia como terapia. É tão central essa noção na filosofia de Wittgenstein quanto a doutrina das ideias em Platão. Você encontra em lugar algum de Platão a exposição da teoria das ideias, da doutrina das ideias de Platão. Também em Wittgenstein você não encontra em lugar algum essa exposição. Critérios e sintomas. Critérios são condições determinadoras dos sentidos. São definitórios. As regras criteriais têm valor semântico. São elas que doam o sentido cognitivo ou informacional às expressões. Vê, por exemplo, no Blue Book, onde ele mais fala sobre isso. Sintomas são também chamados de critérios secundários, possuindo um valor semântico secundário, menor. O critério, uma vez dado, se for dado, nós nunca podemos ter certeza de que seja dado,
mas assumindo que seja dado, ele garante a aplicação da expressão da qual é critério. O sintoma, uma vez dado, assumindo-se que seja dado, torna apenas provável a aplicabilidade da expressão da qual é sintoma. Exemplo: critério para malária é o plasmódio falciparum encontrado no sangue, porque isso é definitório. Se a pessoa tem plasmódio falciparum, tem malária de qualquer maneira. Agora, o sintoma da malária: febre alta periódica, uma febre de 40, 41 graus, 42 graus no máximo, de 12 em 12 horas, de 6 em 6 horas, é um sintoma que torna bastante provável que a pessoa tenha malária. É comum que em filosofia se confunda sintomas com critérios. O filósofo está atrás da essência, ele está atrás dos critérios, mas costuma facilmente ser confundido pela linguagem e tomar sintomas por critérios. Por exemplo, um exemplo simples: a identidade pessoal é estabelecida por meio dos traços fisionômicos e do corpo da pessoa. Esse é o modo mais usual, mas não é o critério, e sim o sintoma, como se demonstra no caso do príncipe transformado em mendigo, citado por Locke. Nós podemos imaginar algo mais: o príncipe na fairy tale que é transformado em um donkey, em um burro. Mas o burro fala, o burro tem memórias, ele conversa com nós, explica a situação, explica o que aconteceu, e nós concordamos, no final das contas, que se trata do príncipe e não de um animal. Transgressões dos limites internos da linguagem. Isso já será outro assunto para a próxima aula.